Saudações, caro telespectador, seja bem-vindo ao Moscast, um produto do jornal de Mozambique Times, o podcast que analisa temas da atualidade nacional. Hoje falamos sobre o acordo político assinado em Maputo entre o presidente da República, Daniel Chapo, e representantes de partidos políticos, como presença de observadores internacionais. No entanto, este acordo acontece sem um ator-chave que se chama Venâncio Mondlane. Foi o segundo candidato mais votado, segundo dados da Comissão Nacional de Eleições e validados pelo Conselho Constitucional, com cerca de 25% dos votos. Desde outubro para cá, Mondlane tem vindo a mobilizar protestos em quase todo o país. E justo ontem, Venâncio Mondlane foi alvo de um atentado quando realizava uma passeata na capital moçambicana, Maputo. Para nos ajudar a perceber a dimensão deste momento, temos conosco o professor Elísio Macamo, que é sociólogo, a quem saúdo e agradeço muito por aceitar o nosso convite. Doutor, muito boa noite. Vou começar logo com a nossa primeira pergunta. O presidente da República, Daniel Chapo, e representantes de 9 partidos políticos assinaram esta quarta-feira um documento que representa um compromisso político. O governo chama este acordo de diálogo nacional inclusivo. Mas, doutor, será mesmo inclusivo se o principal opositor do governo está ausente? Sim, eu acho. Boa noite. Eu acho que sim, pode ser inclusivo, porque isso não depende neste momento do governo. Isso depende do próprio político Venâncio Mondlane, que se afastou do processo político normal, por vontade própria. Houve várias oportunidades para ele integrar este processo e ele estava a fazer uma campanha que, do seu ponto de vista, faz todo sentido, mas que do ponto de vista de uma política responsável num país não faz nenhum sentido. Creio que todos nós sabemos que houve convites nesse efeito, para esse efeito no ano passado, e que ele recusou, e disse porque é que recusava, e o processo continuou com os que estavam com vontade de fazer uma política responsável no país. Então, eu penso que o diálogo vai ser sempre inclusivo se quem participar nele for responsável, tiver compromisso com fazer política de forma responsável. E quem não faz política de forma responsável, naturalmente que não vai fazer falta nesse processo. E também creio que se ele mudar da sua maneira de fazer política neste momento, e, por exemplo, abandonar todas essas ideias fantásticas que ele tem, toda esta ilusão de um universo político paralelo, dele ser presidente, de ter governo sombra, de emitir decretos e não sei quanto, e dizer que, olha, eu gostaria de integrar o processo para saber como é que nós podemos melhorar o nosso sistema político para que eu, daqui a 5 anos, volte a candidatar-me em melhores condições. Acho que não sei porque é que os outros não haveriam de querer que ele fizesse parte disso aí. Doutor, diz que Venâncio Mondlane recusou o convite que foi formulado. Entretanto, eu recordo-me que, a quando deste convite formulado pelo presidente cessante Filipe Nyusi, Venâncio Mondlane impôs algumas condições para participar do diálogo. E na altura, penso que eram 25 condições impostas por Mondlane para participar do diálogo. Há alguma, acha que existe aqui alguma dificuldade ou falta de interesse por parte do governo em ceder a estas condições ou as condições impostas pelo Venâncio Mondlane eram, podemos considerar, exageradas? Olha, é o seguinte, um processo negocial implica que vai ter que confrontar outras exigências, não é? Então, a questão nunca é de obter o máximo daquilo que eu quero. A questão é de eu saber quando é que eu paro com exigências e o que é que eu estou disposto a aceitar como alternativa àquilo que eu gostaria de ter, não é? Então, é óbvio que pode ter sido de facto assim, que os outros acharam que aquelas condições que ele estabeleceu não,
não faziam parte, não podiam ser consideradas. Isso é normal. Então, ele tem que fazer outras. Eu não sei como é que o processo negocial foi. O que eu sei é que ele perdeu uma grande oportunidade de participar no processo político. Ele foi fazendo a escalada numa altura que havia um ambiente propício para ele fazer essa escalada. E chegou a um ponto em que essa escalada não pode ser pior do que foi naquela altura. E quando é assim, em estratégia militar, diz que esse é o ponto de culminação. Significa que você já não tem mais nenhum trunfo para usar contra os outros, não é? E ele vê-se, infelizmente, agora com a única alternativa. Bom, a alternativa ele tem de continuar a provocar distúrbios, não é? A complicar a vida das pessoas, a complicar a impedir as pessoas de irem trabalhar, de irem receber cuidados médicos, onde é possível receber cuidados médicos, a assistir impávido e sereno à destruição de infraestrutura pública. Ou então ele diz: olha, eu quero ser parte disto aqui, eu vou parar com isto aqui, por favor, integra-me nisso aí. Porque os outros estão sérios. Nós vimos ontem, eles assinaram um acordo. A gente pode não estar de acordo. Eu, por exemplo, tenho algumas dificuldades com aquele acordo aí. Os termos do acordo, eu acho que é um acordo fraco, não é? Mas em política é assim, não é? As pessoas Por que acha que é um não, acordo fraco, porque doutor? o acordo não tem um problema bem definido. Tem uma mistura de coisas, fala da situação, por exemplo, da situação econômica que está difícil, fala da corrupção, fala do processo eleitoral que não foi limpo e não sei quantos, e é por isso que eles vão se sentar para fazer aquilo ali. Mas a preocupação não devia ser essa. A preocupação neste momento é que houve um processo eleitoral que não foi limpo por causa das fragilidades do nosso sistema político. Então, eles vão se sentar para consertar esse problema da fragilidade do sistema político, não aqueles outros problemas que eles referenciam. Então, eles estão bem, por exemplo, quando dizem assim que há uma parte que implica a revisão constitucional. Estão mal quando dizem que há uma parte que diz respeito à governação, em que eles querem rever o IVA, querem não sei qual. Não, isso é função do governo do dia, ou é função dos partidos políticos no dia em que governarem. Não são coisas que podem ser decididas por acordo. Um diálogo desta natureza deve fazer é refletir sobre como tornar o sistema político melhor. Agora, aquilo que o sistema político depois vai fazer é da competência de cada partido político. E é por isso que, para mim, de facto, depois de ler os termos do compromisso, fiquei decepcionado, né? Acho que não houve, de facto, muita reflexão na produção daquele documento. Mas eu registro com muita satisfação o fato de que os nossos políticos estão dispostos a conversar. Isso é muito bom para um país como o nosso. Nós estamos, é verdade, só são 50 anos de independência, mas nós ainda estamos num processo de formação do Estado. Portanto, muitas das coisas que estão acontecendo não deviam acontecer, mas são perfeitamente normais para uma situação como a nossa. Doutor, eu tenho aqui duas questões. Numa situação em que o diálogo político já está a avançar sem Venâncio Mondlane e depois do que nós assistimos ontem, num dia em que, por um lado, o governo já se preparava para a assinatura deste documento, por outro, Venâncio Mondlane estava nas ruas, numa passeata e que depois vimos um caos que se instalou alegadamente porque a polícia começou a disparar contra a caravana e os manifestantes, como forma de retalhar a atuação da polícia, bloquearam as vias e hoje também acompanhamos focos em alguns pontos de manifestações, o que significa que Venâncio Mondlane ainda continua a ser, ou é uma pessoa, um ator político com um número relevante de seguidores em Moçambique. Como fazer para trazer Venâncio Mondlane de volta para este debate, uma vez
segundo o professor disse, ele se recusou a fazer parte. Neste momento, como fazer com que ele volte para esteja neste debate? Ou por conta própria, não sei se isso é possível que ele possa se autoconvidar para estar, ou o próprio executivo encontrar formas de convidá-lo, e se calhar para encontrar-se um equilíbrio e sair-se desta situação em que todos os dias temos um foco de manifestações e todos eles parece que têm um ídolo como a figura central que é Venâncio Mondlane. Sim, olha, eu acho que é preciso olhar para três questões aqui. A primeira, eu dou-lhe muita razão quando diz que ele é um ator relevante, né? Ele é um ator político que arrasta multidões, que ele tem seguidores, não há como negar isso aí. Agora, há uma diferença entre arrastar multidões, ter seguidores e fazer política responsável, né? É preciso enfatizar esse aspecto. E, a minha opinião, ele não está a fazer política responsável. Então, mesmo que ele tenha essa relevância toda, se ele não é capaz de fazer política responsável, ele próprio torna-se supérfluo para aqueles que querem fazer política responsável. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não é o governo, nem são os outros partidos que devem fazer alguma coisa para ele fazer parte do processo. É ele que deve procurar fazer parte do processo, né? Agora, ele escolheu uma estratégia que, para mim, é problemática e espero que não funcione, e parece que está a perder alguma energia, não é? Porque, pelo que aconteceu ontem, eu estava com receio de que nós, pronto, tivéssemos um dia muito turbulento hoje. É verdade que houve os tais focos sobre os quais falou, mas não, quer dizer, há um certo sentido em que parece que as pessoas estão cansadas do que ele anda a fazer, não é? E que isso provavelmente vai continuar nas próximas semanas, nos próximos meses, até ele ficar totalmente insignificante por culpa própria. Então, não é. Ele pode escolher essa alternativa, ou então ele pode dizer: olha, eu acho que basta, nós já mostramos que temos força e que temos capacidade de destruir o país, e de complicar a vida das pessoas, de tornar difícil a vida de pessoas que gostariam de trabalhar para a sua existência, as pessoas que perderam os seus empregos e não sei quantos. E que pronto, nós vamos parar com isto aqui e nós queremos fazer parte dessa discussão que está acontecer. Ele pode fazer isso aí. Isso compete a ele, não compete aos outros agora, nesta fase aqui, dizer que, olha, vem porque você está a destruir, porque você tem essa capacidade destrutiva. Eu acho que isso não faz muito sentido. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é simplesmente o seguinte: eu acho que nós temos que ter cuidado também na forma como nós falamos sobre o que acontece. Por exemplo, na introdução, disse que ele foi vítima de atentado. Ninguém sabe. Isso é uma versão que está a ser dada daquilo que aconteceu, mas ninguém sabe o que aconteceu. Portanto, não há nenhuma informação objetiva sobre o que aconteceu. Por que é que a polícia se viu na obrigação de intervir? Por que que houve troca de tiros e não sei. A gente não sabe o que aconteceu. A gente usa apenas o preconceito que a gente tem em relação ao próprio Venâncio, ou em relação à nossa polícia, ou em relação ao governo moçambicano, para construir narrativas que não servem, digamos assim, para que a gente tenha um espaço político razoável. Falta razoabilidade na forma como nós estamos a falar destas coisas aqui. Para já, a gente pode perguntar, mas
Que passeata é essa nesse momento? E houve anúncios de que haveria um tal turbo V8 e não sei quantos. Que Sim. passeata é esta que está a ser feita num dia em que políticos responsáveis decidiram assinar um termo de compromisso para ver como a gente sai destes problemas que a gente sempre tem tido, né? Então, esta forma também de construir narrativas que apenas acabam enviesando a nossa maneira de ver as coisas também não me parece não me parece responsável nem razoável, né? Portanto, essas três coisas. Doutor, olhando para estes argumentos que apresentou, ah, pode-se considerar que esta, ou considera que esta é uma estratégia, a estratégia que Venâncio Mondlane está a usar agora, estratégia política de pressão, é uma estratégia falhada e esta questão gostaria de aliar ao fato de ter dito que o acordo assinado pelos partidos políticos ontem é um acordo fraco. O que é que pode ser feito neste momento para que este acordo possa se tornar, porque eu acredito que todas os termos de referência que estão no acordo hão de ser mais tarde transformadas em proposta de lei e depois submetidas à Assembleia da República para a sua aprovação. Então, como tornar este acordo forte para que, ao se transformar em propostas de leis e para aprovação na Assembleia da República, seja de facto um acordo efetivo que vai beneficiar a todos os moçambicanos? Sim, essa é uma excelente pergunta, e ela é excelente por duas razões principais. A primeira é que aqui já estamos a falar de coisas sérias, né? Portanto, o fato de eu dizer que o compromisso, os termos desse compromisso são fracos, não é? Não significa que por causa disso aquilo ali não presta e não devia ser feito. A política nunca é perfeita, não é? É através do reconhecimento das fraquezas e das fragilidades que a discussão vai fazer todo o sentido, né? As pessoas vão discutir aquilo ali, se calhar no processo vão melhorar aquilo ali. Isso é muito importante, né? Portanto, quando eu digo que o documento é fraco, não é bom, e já disse porque é que eu acho que o documento não é bom, e é sobretudo porque ele não parece ter um problema principal, né? Não parece ter identificado um problema principal. Espalha-se, não é? Mas pronto, isso pode ser discutido, né? E aqueles que participam naquela discussão vão talvez ganhar sensibilidade sobre isso aí. A sociedade em geral, nos debates, agora que nós todos tivemos acesso àquele documento, por exemplo, esta conversa que nós estamos a ter aqui, pode chegar aos ouvidos das pessoas que vão participar nesse diálogo e eles vão prestar atenção, vão procurar saber se de facto eu tenho razão naquilo que eu estou a dizer, se aquilo que eu estou a dizer faz sentido e como é que isso pode ser integrado, ou vão simplesmente ignorar. É claro, não estou a dizer que eu tenho razão e que se me ignorarem tudo vai estar mal. Não é isso aí. Agora, o segundo ponto, porque é que eu acho essa sua pergunta muito boa, é que isto aqui levanta uma outra fragilidade deste processo aqui. É um diálogo intrapartidário. E eu até suspeito que nem seja intrapartidário. É um diálogo entre as cúpulas dos partidos. E isso fragiliza o processo, porque mostra uma coisa sobre a qual já falei algumas vezes nos últimos dias, é que os nossos partidos políticos não parecem ter inserção na sociedade, não é? São organizações, digamos assim, de algumas pessoas, têm membros e não sei quantos, mas são simplesmente organizações que têm como objetivo ganhar o poder e ter acesso aos recursos do poder e do Estado, não é? E eu teria gostado que, por exemplo, antes de eles assinarem esse compromisso, que tivesse havido discussão dentro dos partidos, né? Os partidos dizerem, os membros dos partidos, de cada um dos partidos, dizerem assim, olha, nós não estamos de acordo com isto, ou nós gostamos disto, achamos que deviam incluir isto e não sei quanto. Sabe, o processo democrático é esse aí. Sabe, não há o certo. O certo é sempre um compromisso que resulta da deliberação.
tem que haver deliberação para que um processo político seja realmente robusto, né? Então, isso não aconteceu e isso fragiliza o próprio processo. E a segunda coisa em relação a este segundo ponto aqui é que isto aqui, sabe, fazer isto ao nível dos partidos e a Assembleia da República é bom do ponto de vista formal, mas para a situação política em que Moçambique se encontra, não é suficiente. É preciso que este processo seja um processo da sociedade política moçambicana, não é? Então tem que haver um papel para a sociedade civil organizada. Tem que haver um papel que vá para além da indicação, digamos assim, aleatória de algumas pessoas da sociedade civil para participarem nisto aqui. Não, este processo tem que sair para a rua, tem que sair para os bairros, tem que sair para as vilas, as aldeias e não sei quantas. As pessoas têm que participar na reflexão sobre o que não está bem com o nosso sistema político. Porque se isso não acontecer, eu não vejo muito a necessidade de fazer este debate aqui, este diálogo aqui, porque os termos de referência já identificaram a solução, que querem fazer a reforma da lei eleitoral, querem fazer a reforma dos poderes presidenciais, querem ver a separação de... Isso aí é uma coisa que eles podem fazer numa semana, não é? Porque é uma questão técnica. Não é? Então, não faria muito sentido que o processo fosse limitado a isso aí. Ele tem que ser inclusivo, tem que ser abrangente. E aí há um papel também para a sociedade civil. A sociedade civil tem que vir a público e reclamar um papel para si. E eu acho até que muito estranho que a gente esteja toda hora a exigir, ou que haja pessoas toda hora a exigir a participação de uma pessoa que claramente não quer participar, quer apenas complicar a vida das pessoas, perturbar o curso normal das coisas. E nós estamos a falar da necessidade de integrar a sociedade civil, que neste campo aqui pode desempenhar um papel muito importante. Mas o doutor fala, por exemplo, sobre alguma fragilidade de alguns partidos políticos aqui representados neste processo de diálogo, que alguns deles provavelmente não têm esta inserção necessária a nível das comunidades. Se estão representados partidos políticos com uma fraca legitimidade a nível das comunidades. Como é que, por exemplo, os moçambicanos podem apropriar-se dos compromissos que foram assumidos neste documento? Não estava a falar de fraca legitimidade. Do ponto de vista da representatividade do sistema político, né? Eles têm legitimidade. Eles ganharam o direito de estar no parlamento através de um processo eh, eleitoral que confere legitimidade a eles para falarem sobre este tipo de assuntos. A questão não é de legitimidade, a questão é mais de natureza sociológica, de entender se os nossos partidos estão realmente bem inseridos na sociedade. E eu tenho as minhas dúvidas, mesmo um partido tão grande e tão antigo como a Frelimo, revela certas fragilidades a esse nível. E o exemplo que eu tenho dado sobre isso aí é o fato de, apesar de ter células em todo lado, sabe, em todo lado, a Frelimo tem células. Não ter conseguido organizar essas células para protegerem as pessoas dos distúrbios que foram acontecendo. E os casos mais extremos aconteceram na província de Gaza, onde ela tem, ou ela reclama muita força. E mesmo assim, nós não vimos as estruturas do partido lá funcionar. Isso significa que os nossos partidos têm um déficit a esse nível de inserção, não de legitimidade, mas de inserção na sociedade. E é por isso que é importante que este processo não se limite aos partidos, que ele inclua toda a sociedade. Portanto, a sociedade civil organizada, portanto, as organizações da sociedade civil
que existem, que na verdade até não são organizações da sociedade civil, são organizações de advocacia, porque elas não são formadas, digamos assim, por pessoas com interesses comuns que gostariam de influenciar o processo político de uma determinada maneira. São organizações que existem porque existem dinheiros de doadores para financiarem certo tipo de atividades. Portanto, nós temos déficit a todos os níveis, não é? E podíamos aproveitar esta ocasião que estamos prontos, a maioria está pronta para fazer política responsável, para discutir os problemas do país. Nós podíamos aproveitar esse momento aí para, de facto, refletir sobre a estrutura política da nossa sociedade. É sobre isso que eu estou que eu estou a falar. Eles têm todo o direito, esses partidos têm todo o direito de estar nessa conversa que está a acontecer. E eu até diria que, mesmo aqueles partidos que não têm representação oficial, não é? Nos órgãos como assembleias provinciais e não sei quantos, municipais e por aí fora, mesmo esses aí, deviam ter sido convidados a fazer parte do processo. Daniel Chapo, na qualidade de presidente da República, no seu discurso falou sobre a reconciliação nacional. E nós, como país, estamos a discutir ou estamos a promover a reconciliação nacional desde que foram assinados os acordos de paz em Roma. Ah, E aí há um entendimento de que esta reconciliação nacional, esta unidade nacional, ainda não está consolidada como devia ser. Com este acordo, estão lançadas as bases para a reconciliação nacional efetiva. Isso é difícil de saber, né? Porque trata-se de processos políticos, né? Desculpa, Luís aqui. Trata-se de processos políticos e processos políticos são difíceis de prever, né? Para mim, o importante não é que se lancem bases, é que se dê o primeiro passo. E pode ser que esse passo tenha que ser repetido várias vezes, como é o que tem vindo a acontecer conosco. Eu acho que muito disso aí tem a ver simplesmente com a juventude do nosso país. E juventude, quer dizer, a idade do nosso país. São 50 anos que nós temos. É verdade que há exceções em África, não é? Mas são poucas as exceções de países que encontraram o seu caminho em 50 anos e tudo funcionou a contento. Mesmo aqueles países que num primeiro momento acertaram um passo, depois tiveram recaídas. Houve uma altura que a gente só falava do Botswana como grande exemplo disto e mais aquilo, e depois o Botswana teve uma grande recaída, está a recuperar agora. Nós temos o caso do Ghana, que, sabe, durante 50 anos era só golpe de Estado e não sei quantos, e não sei quantos. Mas eles, assim, a coisa de 14, 15 anos, acertaram um passo. Até o ponto de sabe, um governo no poder, um partido no poder, perder as eleições por um voto, 1% e não sei quanto, e sair do poder. Mas levou tempo até se chegar lá. E uma parte importante do que as pessoas fizeram no Ghana e noutros países que são casos de sucesso, porque eles estiveram dispostos a dialogar, a respeitar as instituições, mesmo quando essas instituições são instrumentalizadas por quem está no poder. Que fé é que a gente pode ter, por exemplo, em alguém que hoje ataca as instituições e incita as pessoas a atacarem as instituições, não é? Que essa pessoa não vai querer instrumentalizar essas instituições depois. E também que as pessoas percam o total respeito pelas instituições, até o ponto de qualquer pessoa que tiver alguma razão para não estar de acordo com alguma coisa, achar que pode interferir com os direitos das outras pessoas, pode violar os direitos das outras pessoas, pode fazer coisas para que
pessoas percam o seu emprego, não tenham emprego, para que pessoas não possam ir ao hospital para serem tratadas, para que pessoas não possam transitar nas nossas estradas, para que as nossas estradas sejam destruídas, e sabe? É tudo isso aqui que faz parte de um processo de reconciliação, e isso aí não cabe apenas a quem está no poder, cabe a todos nós. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, talvez para resumir o desabafo que eu estou a fazer agora. Nenhuma causa política pode ser nobre se, quando a sua conquista exige a violação dos direitos dos outros, sabe? E isso respeita um princípio filosófico muito importante, sabe? E que é o seguinte, que as pessoas não podem ser transformadas em meios para algum fim. Né? As pessoas são um fim em si próprio. Então, alguém que não respeita os direitos dos outros, ou alguém que acha que os direitos dos outros podem ser violados na prossecução de algum fim político, essa pessoa não tem respeito pelas pessoas. E é uma pessoa que a gente não pode confiar. Quer dizer, que a gente não. Isso é uma sensibilidade individual. Eu, pelo menos, não posso confiar nessa pessoa. E é responsabilidade da sociedade, do cidadão, de cada um de nós, insistir muito nessa tecla, porque esse discurso vale também para o governo. Eu já ia Uma das mesmo coisas. chegar a esse ponto, em relação ao governo, mesmo questionando se as instituições do Estado moçambicano, elas não terão sido, neste contexto da crise pós-eleitoral, não terão sido as primeiras a violar os direitos humanos, se formos a olhar para o princípio destas manifestações, a forma como estas manifestações começaram e a forma como elas foram sendo reprimidas pela polícia. A polícia Sim. foi lançando, por exemplo, gás lacrimogênio em bairros, foi usando helicópteros para lançar gás lacrimogênio, que chegou a afetar até crianças, chegou a afetar idosos, mulheres grávidas, que são pessoas tidas como mais vulneráveis, né, em momentos como estes. Olha, eu sempre critiquei o comportamento da nossa polícia. E não começou com essas manifestações, mas mesmo nessas manifestações, acho que fui uma das poucas pessoas que foi muito clara na crítica à desproporcionalidade da sua ação. E não só critiquei essa desproporcionalidade, como também eh, exigi que o comandante da polícia se demitisse ou fosse demitido, que o ministro do Interior se demitisse ou fosse demitido. Portanto, aqui nós estamos a falar com a mesma voz, estamos em sintonia. A nossa polícia ainda não é republicana. A nossa polícia não respeita o cidadão. Isso está claro, não é? Eh, não importam agora as razões por que é assim, não é? O que importa dizer é que a nossa polícia ainda não é republicana. Então, isso é um problema que compete a nós todos refletir e combater. Agora, nós não podemos combater uma polícia que não é republicana, não é? Adotando também a violência ou o desrespeito por ela, porque assim nós perdemos razão. Sabe, se nós queremos ocupar e manter a posição de superioridade moral, então nós temos que também, nos nossos atos e no nosso discurso, temos que ser superiores a essa polícia que não é republicana. Temos que insistir naquilo que faz uma polícia republicana. Não podemos encorajar as pessoas a desrespeitarem a autoridade. Não podemos sabe, incitar as pessoas à violência. Nós não podemos organizar manifestações, quer dizer, organizar entre aspas, sobre as quais nós não temos controle. Onde nós colocamos pessoas para dizer às pessoas, olha, não faz isto, não faz aquilo ali, comporte-se de forma ordeira e não sei. Não podemos fazer isso aí, porque aí perdemos a razão.
Mas não há dúvidas que há um grande déficit ao nível do respeito pelos direitos dos cidadãos, ao nível do respeito pelo cidadão. E isso não é só a polícia, sabe, são praticamente todas as instituições, porque afinal são instituições que empregam quem? Empregam moçambicanos, empregam a nós. Sabe, se a gente, cada um de nós quiser ser honesto e olhar para a forma como se comporta no dia a dia, se realmente é assim tão zelosa, se realmente é assim tão respeitosa dos direitos dos outros, como espera que as instituições sejam. Havemos de ver que há aí também, ao nosso nível, grandes problemas. Agora, sabe, essas são coisas, são coisas que a gente tem que refletir e a gente tem que apontar. Por exemplo, eu fiquei muito decepcionado com a indicação, a nomeação do indivíduo que foi juiz do Conselho Constitucional e que foi o relator da questão eleitoral, como ministro da Justiça. Sabe, isso é uma afronta, é um insulto à ideia que nós temos, não só de separação de poderes, mas também de que o governo tem que estar acima de toda a suspeita, não é? Num momento como este aqui, colocar uma pessoa que vem do Conselho Constitucional como ministro da Justiça, sabe, é um insulto às pessoas, é um insulto à democracia, é um insulto a esta preocupação que todos nós temos de termos um país melhor, de um país diferente. E nós, na sociedade, temos que ter a coragem de dizer isso aí, sabe? Não se trata aqui de eu ser simpatizante deste ou daquele partido. Trata-se de eu ocupar um espaço que é dominado por princípios, não é? E se é dominado por princípios, eu tenho que vergar a esses princípios, mesmo que as minhas preferências sejam diferentes, as minhas preferências políticas. Nós temos grandes dificuldades com isso. E eu lamento não ouvir, por exemplo, da parte de muita gente da Frelimo, sabe, pronunciarem-se em público, dizendo: olha, isto está errado, isto não devia ser assim, nós devíamos fazer as coisas desta maneira. Ficam todos calados. Lamento não ouvir, talvez, de outras pessoas. eh, 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 Sabe, que não estão de acordo que uma coisa seja assim. O país não vai andar assim, se a gente não for capaz de falar a partir de um espaço que é determinado e é dominado por princípios. A gente está sempre a falar de um espaço que é dominado por preferências. Não vai dar. Doutor, o compromisso assumido no diálogo nacional inclusivo deverá destacar, segundo o Presidente da República, áreas que colocam os moçambicanos desavindos, como as reformas da Constituição, incluindo a redução de poderes do chefe do Estado, reformas da Justiça, Defesa e Segurança, reforma fiscal, entre outras reformas. É possível, de facto, serem implementadas estas reformas numa situação em que temos um Estado que ainda é partidarizado? É possível, por exemplo, despartidarizar o Estado moçambicano? É possível implementar estas reformas que, até certo ponto, vão mexer com aquilo que são as regalias ou o bem-estar das elites políticas, sobretudo o partido no poder, sendo certo que o mesmo partido tem a maioria no parlamento, ao traduzir estes compromissos em propostas de lei, é possível mesmo que, por exemplo, o Podemos, que é uma força emergente no parlamento, se posicione tendo em conta aquilo que são os interesses, os anseios da população, daquilo que é a ideia do Podemos no parlamento em relação ao Partido Frelimo, que é a maioria e também representa certos interesses da população moçambicana. Olha, é o seguinte, a experiência diz-nos para não sermos otimistas em relação a isso aí, né? Nós estamos nisto aqui há muito tempo. Isso é o que a experiência nos diz. Mas é também importante olhar sempre para frente, né? E não olhar só para trás.
E quem olha para frente tem que ter alguma fé, que isto possa funcionar. Claro que não vai depender apenas da vontade e da intenção das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Vai depender também, da vontade da sociedade em fazer parte deste processo, um pouco nos moldes que eu estava aí a explicar antes, quando eu falava da importância de que esta coisa aconteça na rua, aconteça nos bairros, aconteça nas vilas, nas aldeias e não sei quanto. Isso vai ser, importante. Vai ser importante nós cobrarmos, dos nossos políticos, porque, só assim, por iniciativa própria, eles não vão fazer isso aí, ou da forma completa como nós gostaríamos que eles, fizessem. Isso não é por serem moçambicanos ou africanos ou não sei quantos, é porque as pessoas são assim. Nós estamos a ver agora nos Estados Unidos, uma democracia que nós considerávamos forte e estável, está agora a ser destruída. Sabe, a olhos vistos, e com a conivência, de um partido, portanto, do Partido Republicano, e tudo isso aí, por quê? Porque cada um deles está a olhar para o seu interesse, individual. Quem diria que uma coisa assim poderia acontecer, num país como os Estados Unidos? Mas está a acontecer, neste momento aqui. Então é importante que a sociedade fique atenta. É importante que a gente cobre no lugar certo, não é? E a gente tem que cobrar, por exemplo, das instituições, das pessoas que estão nas instituições, do Conselho Constitucional, o Comissão Nacional de Eleições, sabe? É aí onde a gente tem que criar, inclusivamente, um espaço crítico, que dê apoio a essas pessoas, porque, sabe, são pessoas decentes que estão nessas instituições, mas muitas vezes não têm o apoio que deveriam ter para poderem fazer a coisa certa. Não é? Então, precisam desse apoio, e esse apoio pode ser proporcionado através da criação destes espaços críticos de interpelação, né? Porque eles vão precisar disso aí. Então, nós não devemos confiar apenas na boa vontade dos políticos. Nós temos que olhar para além da boa vontade. Nós temos que olhar para o nosso papel. Sabe, ainda há alguns dias estava a discutir com algumas pessoas. E eu estava a dizer assim: olha, esta coisa de que estamos nisto aqui por causa da Frelimo, naturalmente que faz sentido, porque a Frelimo é que está no governo. Mas também temos que reconhecer que nós deixamos a Frelimo fazer aquilo ali. Sabe, nós Concordo. temos o direito de interpelar a Frelimo. Agora, se alguém me disser assim, mas ela mata e não sei quanto. E, olha, processos políticos são assim. Sabe, nada é dado de bandeja. A gente tem que lutar pelos direitos. Os países que têm democracias consolidadas hoje não receberam aquilo ali de bandeja. As pessoas tiveram que lutar, tiveram que fazer manifestações ordeiras, algumas não foram, mas Mas então qual é grosso, a responsabilidade dos moçambicanos nisso tudo? é essa aí, é de lutar Qual é por a um culpa país dos melhor. moçambicanos? O que é que os moçambicanos não fizeram que deviam ter feito? Bom, por exemplo, deixa-me dizer assim, quantas pessoas trabalham no aparelho de Estado e aceitaram cumprir, ordens, ilegais? Quantas pessoas? Quantas pessoas viram coisas no aparelho do Estado que não deviam ter sido feitas e deixaram que essas coisas fossem feitas? Quantas pessoas temos no país que viram as instituições democráticas a serem instrumentalizadas e não se organizaram para recolocar essas instituições no caminho certo? Quantas pessoas não viram os seus deputados a não se preocuparem com os seus círculos eleitorais e não fizeram nada? Sabe? Parece que em Moçambique, para exercer cidadania, é preciso fazer parte de alguma organização paga de fora. Mas não pode ser assim. Sabe? Nós temos que ser íntegros. Nós temos que mostrar que somos parte desta sociedade. Não quero agora falar de mim como um exemplo, porque tudo isso aqui depende daquilo que cada um de nós pode fazer.
Mas, por exemplo, quando eu falo, como, por exemplo, estou a fazer agora consigo, e eu acho que há uma coisa que não está certa, eu digo essa coisa, né? E quantos de nós temos disponibilidade para dizer aquilo que não está bem e fazermos isso aí, dizermos claramente, não é? Não estou a dizer que está toda a gente calada, não é? Porque existem organizações, existem pessoas que estão nas organizações que estão a fazer eh, a risco próprio, estão a falar aí, estão a criticar o que não está certo e não sei quanto. Mas podíamos ser mais a fazer isto aqui, não é? Porque este país, como se diz por aí, este país é nosso, É não é? nosso. E ele só vai ficar nosso, mais nosso ainda, se nós exercermos a nossa cidadania. Mas, doutor, não seria esta luta que Venâncio Mondlane está aqui a tentar travar, se formos a olhar, por exemplo, para a proposta de governação digo assim, paralela, né? Para os 100 dias, Venâncio Mondlane, uma das suas exigências era que as vítimas das manifestações, as vítimas de baleamentos, tivessem um devido tratamento, que o Uhum. Estado fosse responsabilizado e indemnizasse essas pessoas. E aí estaríamos a entrar já para a questão das impunidades. Seria uma forma de acabarmos com a impunidade. Eh, Olhando para estas propostas de Venâncio e esta questão que estava aqui a apresentar, das falhas no sistema de governação e também o fato dos moçambicanos terem consentido alguns problemas na governação da Frelimo há mais de 50, há quase 50 anos. Não seria este esforço de Venâncio de tentar acabar com estes problemas? Não, não seria, porque ele não reconhece a legitimidade das instituições. Ele não reconhece este governo. Ele está a falar sozinho ou está a falar para o seu próprio público. Isso não é política responsável. Sabe, uma coisa é dizer algo que faça sentido, como, por exemplo, ressarcir quem viu os seus direitos prejudicados e não sei quanto. Mas outra coisa é o contexto dentro do qual você faz isso aí. Não é política responsável essa aí. Sabe, no caso dele, vamos lá falar das pessoas que perderam o emprego. Vamos lá falar das pessoas que, inclusivamente, foram feridas, algumas morreram, viram a sua propriedade destruída, viram escolas destruídas e não sei quanto. Não foi o governo que fez isso aí. Aquilo ali foi o resultado da reclamação que ele andava aí a fazer. Então, ele vai ressarcir essas pessoas também. Sabe, a gente tem que ser séria quando fala de política, né? Uma coisa, sabe, é você falar dentro de um processo político normal e responsável. E outra coisa é pôr-se a falar num universo político paralelo, que é o que ele me parece estar a fazer. Olha, coisas como andar aí a diminuir os preços das coisas, né? E pessoas andarem aí atrás de comerciantes e não sei quantos a exigir que os preços baixem e não sei quanto. As pessoas que ficam prejudicadas, ele vai ressarcir essas pessoas, da mesma forma que espera que o governo faça a compensação das pessoas que foram vítimas da violência policial. Sabe, não faz sentido. E nós estamos a falar de coisas completamente diferentes. Eu estou a falar de uma cidadania responsável, não estou a falar de uma cidadania irresponsável. Portanto, uma cidadania que parte do respeito pelas instituições e do respeito pelos valores que essas instituições incorporam. Então, eu não posso dizer que estou a fazer cidadania quando eu não aceito essas instituições. E aceitar essas instituições mesmo quando elas estão a ser instrumentalizadas, porque o que eu quero é a sua correção, né? Então, acho que estamos a falar de coisas diferentes a esse nível. Há 30 anos que as instituições do Estado são incapazes de travar a justiça eleitoral. Há sempre que se realizam eleições em Moçambique, há sempre discursos de falta de transparência, de roubo de votos, enchimento de urnas.
é possível, com este acordo, firmar um Estado de Direito, reestruturar o Estado em diferentes áreas e é possível acabar, por exemplo, com este problema crônico da falta de justiça eleitoral, que é muitas vezes reclamada pelos partidos políticos e também por algumas organizações da sociedade civil. Eu faço essa questão também olhando para um dos acordos que foi assinado no âmbito do restabelecimento da paz definitiva em Moçambique, que previa a realização das eleições distritais, mas ah, com o decorrer dos anos, começou um debate quando já se aproximava o ano em que estas eleições estavam previstas para que acontecesse, iniciou-se um debate para dizer que não, as eleições distritais não são viáveis, os governos distritais também não são viáveis, e que houve muita pressa para instituir-se a descentralização a este nível, a nível distrital, e tomou-se como exemplo a descentralização a nível de província que está a ter os seus problemas. Este acordo vai, de facto, nos garantir que haja uma reestruturação no sentido de se estabelecer esta justiça, a justiça eleitoral, por exemplo, que muito se clama, tendo em conta que há acordos que são assinados, mas depois, e até são assinados, transformados em lei, que exigem até a revisão constitucional, mas num dado momento há um recuo. Olha, é o seguinte, isso naturalmente é uma coisa que a gente não pode saber, é uma questão de fé, não é? Eh, não se responde a essa questão dizendo sim ou não. Responde-se a essa questão identificando as condições que precisam de ser criadas para que isso funcione e perguntar se essas condições estão a ser criadas ou não. Então, uma das condições sobre as quais eu falei é essa, de que haja um maior envolvimento da sociedade neste processo, porque a ideia republicana está exatamente aí, que quem governa tem que ser controlado por quem é governado, né? Então, nós temos que garantir que as instituições, que o exercício do poder, aliás, passe por esse crivo de ser controlado por quem é governado. Então, se isso aí, se essa condição não for satisfeita ou não for criada, provavelmente a coisa não vai funcionar. Agora, a segunda coisa é que processos políticos são sempre processos em aberto, não é? A resolução de um problema é a criação de vários problemas, ou pelo menos é a abertura de oportunidade para a gente ver problemas que não estava a ver. Nós temos um grande problema em Moçambique, que é o de pensar que problemas políticos se resolvem de uma vez por todas. Não, não é assim. O sistema político tem que estar sujeito à reforma constante. A gente tem que estar sempre a trabalhar na melhoria do sistema político. É por isso que eu costumo dizer que governar é criar condições para a gente governar. Não é? É essa a ideia que nós temos que ter. Porque se nós não tivermos isso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que aconteceu no passado, que nós vamos utilizar esses acordos para acomodação de interesses, não é? Portanto, acomodar os interesses daqueles que perderam, e não sei quanto toda a gente fica satisfeita e depois, na próxima ocasião, de novo há problemas, né? Não pode ser assim. Então, mais uma vez, a questão não é se isto aqui vai funcionar ou não. A questão é que condições é que precisam de ser criadas para que isto aqui funcione e para que se conserte alguma coisa quando ela não estiver a funcionar e por aí fora. Doutor, caminhamos para a reta final da nossa conversa, mas eu gostava de, em jeito de últimas considerações, colocar-lhe mais uma questão. O Presidente da República trata as manifestações como terrorismo. Estas manifestações são, de facto, terrorismo? O discurso, ainda que tenha havido uma tentativa de negar estas palavras logo no dia seguinte, mas o discurso de Chapo em Cabo Delgado sobre chorar sangue será uma forma de confirmar que, de facto,
As manifestações são vistas pelo seu governo como como um terrorismo e por isso que não há de haver perdão e se for necessário, de facto, vai se jorrar sangue. Bom, eu acho que ele foi infeliz na escolha desse termo, dessa expressão, mas também, ouvindo bem aquilo que ele disse, acho que a gente precisa de um pouco de caridade na interpretação, não é? E eu penso que, pelo menos o que eu entendi, é que ele não estava a dizer que se vai jorrar o sangue dos outros. Ele estava a dizer que eh, quem se defende, portanto, ele vai jorrar sangue para defender a soberania do país. Portanto, há aqui um problema também de interpretação daquilo que ele disse. De qualquer maneira, eu acho que ele podia ter escolhido melhor as palavras a usar neste contexto aqui. E o que eu achei talvez problemático na intervenção dele até é uma coisa completamente diferente, né? Que não tem nada a ver com a questão semântica, tem a ver com o fato de que você só fala assim como político, né? Você só fala assim se tiver um plano, se você estiver a apresentar um plano de como lidar com isto aqui. Então, depois de dizer, rematar com isso aí, olha, eu estou disposto a jorrar sangue para garantir que este meu plano aqui funcione. Mas ele estava ali a falar para uma população que há 7 anos está a sofrer a violência contra o Estado. Não é? O nosso governo não tem absolutamente nenhuma ideia do que quer fazer para parar com aquela violência em Cabo Delgado. Então, 7 anos depois, ele aparece sem nenhum plano e faz um discurso bombástico dessa natureza. Acho isso aí fraco do ponto de vista político. Agora, mais uma vez, nós estamos aqui com o problema do semântico, né? Se isto é terrorismo ou não. Não precisamos de discutir essa questão, se isto aqui é terrorismo ou não. Nós precisamos apenas de olhar para as coisas que estão a acontecer. E as coisas que estão a acontecer não são boas, sabe? São criminosas. Sabe, quando sabe, há pessoas que em certos dias querem viajar de Maputo para Xai-Xai, uma viagem que leva 2 horas e meia ou 3 horas, pode levar 8 horas, pode levar 20 horas, porque alguém decidiu bloquear a estrada, né? Pura e simplesmente bloquear a estrada. Pessoas que têm a fazer, pessoas que têm preocupações, se calhar estão a transportar os seus entes queridos para serem enterrados lá na terra e não sei quando. Não podem se movimentar porque alguém decidiu que os seus direitos são mais importantes do que os direitos dos outros e que por isso pode bloquear a estrada. Sabe, quando se partem infraestruturas, quando se queimam sedes de partidos, quando se fazem ameaças, eu tenho a certeza que também vou sofrer muitas ameaças por causa desta entrevista aqui. Portanto, quando essas coisas acontecem, a gente tem que se perguntar se é esse o tipo de país em que a gente gostaria que a gente gostaria que o nosso país fosse, que Moçambique fosse. Então, eu não preciso dizer isto é terrorismo, isto não é terrorismo. Eu preciso apenas de descrever aquilo que está a acontecer. E qualquer pessoa sensata, independentemente das boas razões que a gente possa encontrar para as pessoas estarem a fazer o que estão a fazer, independentemente disso aí, o que essas pessoas estão a fazer não é bom, não é? E nós podemos condenar isso aí. Portanto, eu posso compreender por que é que você faz uma determinada coisa, mas eu não sou obrigado a concordar com aquilo que você está a fazer, né? E eu acho que tem faltado um pouco esta sensibilidade na forma como nós abordamos as coisas. Portanto, a ideia de que compreender é uma coisa, concordar é outra, sobretudo concordar com os métodos. E depois, que olha, o fato de eu não bloquear estradas, eu não insultar as outras pessoas e não sei quantos, não significa que eu não quero um país melhor. Então, nós podemos todos ter um objetivo comum,
né? Que é que Moçambique seja melhor, que Moçambique seja um país onde a polícia respeita o cidadão, que Moçambique seja um país governado por pessoas que respeitam as instituições, que respeitam as regras do jogo e não sei quantos. Todos nós podemos querer isso aí, mas termos ideias diferentes sobre os meios que nos levam para lá. Isso é bom, quer dizer, não há nenhum problema com isso aí. Nós podemos nos exprimir dessa maneira. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é achar que simplesmente porque nós eh, temos certos objetivos que nós consideramos muito importantes e mais importantes do que quaisquer outros objetivos, simplesmente por causa disso, nós podemos violar os direitos dos outros. Isso não é sociedade. Isso é viver no reino animal, no reino da selva. Certo, muito obrigada, doutor. Já não dá para mais. O nosso programa termina aqui e quero desde já agradecer ao professor Elísio Macamo por aceitar o nosso convite. Hoje estivemos a analisar o acordo político assinado nesta quarta-feira entre Daniel Chapo e representantes de vários partidos políticos e também olhamos para a ausência de Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane foi o segundo candidato mais votado segundo a Comissão Nacional de Eleições. E terminamos por aqui. O conteúdo deste programa pode ser visualizado nas nossas plataformas digitais. Somos o Moscast do jornal de Mozambique Times. Até lá. Muito obrigada, doutor. De nada, de Foi nada. uma conversa muito interessante e